Finalmente o Brasil conseguiu vencer um jogo na Copa América. Na segunda rodada o Brasil bateu a seleção do Paraguai por 4-1. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre essa goleada da seleção brasileira. A gente vai falar sobre a atuação do Vinícius Júnior e a atuação do cara que tá aí para ser o melhor jogador do mundo dessa temporada. Vai falar também aqui do Paquetá, né, que perdeu o pênalti depois, que redimiu dando assistência, fez o gol de pênalti. Vai falar do Alisson também, que eu vi poucas pessoas falando do Alisson, tá? A gente vai falar dele também. Então fica aí, bora pro vídeo. Mas primeiro, dois recados antes. Primeiro, cara, olha essa camisa aqui do Remo. Tá maluco, bonita demais, mano. O maior clube aqui do estado do Pará. E segundo, se tu gosta desse tipo de conteúdo, convido a estar se inscrevendo aqui no canal. Deixa o like que ajuda bastante a gente aqui a estar produzindo mais conteúdo, beleza? Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Então vamos começar falando do cara que foi o cara da seleção brasileira nessa partida. Vinícius Júnior, que esse cara jogou. Muita gente, ó, já estavam criticando o moleque. Eu também fui um deles que critiquei. Jogou mal contra na primeira partida contra Costa Rica. Costa Rica super fechada, mas nessa partida ele conseguiu ser o Vinícius Júnior do Real Madrid. Desde o primeiro minuto de jogo o cara já estava chamando a responsabilidade, já pegava a bola ali na ponta esquerda, tentava fazer as jogadas individuais ali, muitas jogadas, a maioria delas deram certo, coisa que não aconteceu contra a Costa Rica. No jogo contra a Costa Rica, se eu não me engano, eu vi um dado dele que ele tentou 6 dribles e nenhum bem sucedido. Então a gente consegue ver que o Vinícius Júnior já teve uma melhora absurda, assim como também todo o elenco do Brasil, todo o time ali. Então a gente conseguiu ver uma evolução considerável ali do Vinícius Júnior jogando pela seleção brasileira. Lembrou muito o Vinícius Júnior que a gente está acostumado a ver pelo Real Madrid. Um dado dele é que ele tinha mais ou menos que 32, 33 partidas pela seleção brasileira e só 2, 3 gols. E ontem ele conseguiu fazer 2 gols pela seleção brasileira. Eu até pensei que ele fosse bater ali o pênalti, mas já a gente vai falar sobre isso. Então bora agora falar do Lucas Paquetá, cara, aquele primeiro pênalti. É o jeito dele bater, o Lucas Paquetá, ele bate os pênaltis daquela forma. Mas, cara, aquele primeiro pênalti foi uma coisa horrível, né? Pelo amor de Deus. E aí muita gente já começou a criticar o Lucas Paquetá, falando que ele não deveria ser titular dessa seleção, falou que ele nem não tem a qualidade necessária para jogar na seleção brasileira, que eu discordo. Cara, para mim o Lucas Paquetá é um jogadorzaço. Gosto muito do futebol, um cara que consegue ter o passe longo, o passe curto. É um cara que consegue chutar de longe, ter uma visão privilegiada, é um cara que ele tá no West Ham hoje, né? Inclusive o Pep Guardiola já quis levar ele pro City, mas por causa de toda aquela situação lá das apostas, ele não foi. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Lucas Paquetá? Vocês gostam dele? Comenta aqui. Então, voltando ao jogo aqui, o Lucas Paquetá foi o batedor, errou o primeiro pênalti ali, chega de forma bizonha, mas depois ele conseguiu se redimir. Cara, aquele passe que ele dá pro Vinícius Júnior é um passe, quem tem visão de jogo, passe sensacional ali, chegou a tocar ainda no desviar no zagueiro do Paraguai, e aí o Vinícius Júnior só corta pro lado e faz o gol. 1-0 Brasil. E aí depois teve ainda um lance que originou o gol de pênalti do Brasil, né? Paquetá chamou a responsabilidade, eles até conversaram ali, acho que tava o Paquetá, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, se eu não me engano, conversando para ver quem ia bater o pênalti, e parece que o Rodrigo, que ia bater o pênalti, deixou o Paquetá bater para ele se redimir e fazer o gol da seleção brasileira. Outro jogador que tem surpreendido bastante muitas pessoas foi o Savinho, jogador que joga ali na ponta direita, jogador do Girona da Espanha, que inclusive temporada que vem ele vai se juntar ao time do Pep Guardiola, ele vai jogar no Manchester City. O Savinho, que tem jogado muito bem ali pela ponta direita, no jogo passado ele foi reserva, né? O Rafinha entrou como titular, mas ele entrou ali nos minutos finais e deu um gás ali, deu um up ali pro time do Brasil que não tinha com o Rafinha. E eu, sinceramente, se fosse para escolher entre Rafinha e Savinho, eu preferia o Savinho. Comenta aqui se vocês acham que o Savinho hoje está vivendo o melhor momento que o Rafinha. O Savinho, que tem um 1 contra 1 muito forte, tá? No Girona ele faz bastante isso, jogando ali também pela ponta direita. Inclusive o Girona, ele conseguiu vaga na Champions League agora, acho que foi pela primeira vez na sua história, muito por conta do que o Savinho fez nessa temporada. Então, ó, Dorival, na próxima rodada, nada de Rafinha, tá? Põe o moleque pra jogar que ele tá arrebentando. E agora a gente vai falar de outro jogador aqui, cara, que
tem sido bastante criticado. Dificilmente a gente vê a galera falando dele na seleção de forma positiva. O que eu mais vi foi a galera criticando ele, principalmente nos torneios principais aí, que é o goleiro Alisson do Liverpool, tá? É um goleiro que, devido à lesão do Ederson, hoje ele é o titular da seleção brasileira e um cara que pegou muito, tá? Pegou muito contra a seleção paraguaia. Aquele chute ali do zagueiro do Paraguai não tinha como defender. Foi muito rápido a bola, não tinha como nenhum goleiro ia pegar aquela bola ali. É um cara que defendeu bastante, inclusive no jogo contra quem foi? Foi contra os Estados Unidos, isso, um chute do Pulisic, também teve um outro chute que o Alisson fez milagre. Inclusive nesse jogo agora também contra a seleção paraguaia, logo no primeiro tempo, acho que foi um chute do Enciso que ele chutou, a bola desvia no Éder Militão e ele faz um milagre ali para salvar a seleção brasileira de tomar aquele gol. Então o Alisson aí ganha um ponto, tá? Apesar de que, cara, nos amistosos que o Brasil fez contra a Espanha e contra a Inglaterra, o Bento foi o titular e pegou muito, tá? Então a gente está bem servido aí, mas para mim o Ederson, quando ele tiver 100%, ele tem que ser o titular dessa seleção brasileira. E agora então a gente vai fazer um panorama desses grupos dessa Copa América, tá? O Brasil, que com essa vitória foi para 4 pontos, a Colômbia ainda continua em primeiro com 6 pontos e na próxima rodada tem simplesmente esse confronto, Colômbia contra Brasil, mano. Colômbia vai estar jogando pelo empate e o Brasil precisa muito dessa vitória para terminar essa fase de grupos na primeira posição. Por quê? Porque no confronto ali das quartas de final, se o Brasil ficar em primeiro, ele vai pegar provavelmente ali Panamá ou Estados Unidos. Então isso já facilita bastante a vida da seleção brasileira. E se ele ficar na segunda posição, ele vai pegar a seleção uruguaia, que provavelmente vai ser a primeira do grupo C. Então o Brasil, para evitar logo nas quartas de final pegar uma seleção grande dessa, melhor garantir ali contra a Colômbia e ficar na primeira posição. Mas então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Brasil 4, Brasil 4, seleção do Paraguai 1. O que vocês acharam desse jogo? Comenta aqui que é pra gente trocar uma ideia, ver o que tem que melhorar, o que tem que ajeitar ali, ajustar na seleção brasileira para que ela consiga voos maiores aí nessa Copa América. Comenta aqui. Cara, vou te falar que eu confesso que eu fiquei já iludido com esse jogo. Já avisei que vai dar merda isso. 4-1 sobre a seleção paraguaia, jogando bem, isso que é mais importante. E agora a gente vai para esse confronto aí contra a Colômbia, que vai ser vida ou morte. Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Deixa o like aí se tu gostou do vídeo, comenta, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente estar aqui a estar produzindo mais conteúdo para vocês, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!